Então esse é o ano de alcançar, né? E a gente vai alcançar nesse ano também uma vida abençoada, amém? E hoje então a gente vai olhar para a vida de um personagem que ele tem muito, né? Mas muito mesmo para ensinar para nós sobre sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente também na nossa vida financeira. E essa pessoa é José, mas não o mesmo José que a gente falou na semana passada, José de Arimateia, né? Hoje a gente vai falar de outro cara que também se chama José, que é o José do Egito, né? E o nosso texto base, ele está lá em Gênesis, no capítulo 39, a gente vai ler do versículo 2 até o 5. Então você pode abrir aí na sua Bíblia para acompanhar junto. Gênesis 39, versículo 2 até o 5, diz assim: O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou de sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, José, né, esse homem que a gente vai falar nessa noite, ele foi uma pessoa que passou por muitas fases na sua vida, né? Ele passou por diversas fases na vida dele, e ele foi uma pessoa que teve uma vida complicada, né? Teve um passado difícil, né? Uma vida muito complicada, e até aqui, né, quando a gente entende isso, já quebra aquele paradigma que às vezes a gente acha que a pessoa precisa nascer em uma família perfeita, já tendo uma vida perfeita para ser um dia bem abençoado, ser bem-sucedido, né? Então já quebra esse paradigma. A gente não precisa nascer em uma família perfeita, ter uma vida perfeita para um dia ser abençoado e bem-sucedido. José, ele teve uma vida muito complicada, um passado muito complicado, né? E essa é a esperança que a gente precisa ter em Deus, de que Ele usa pessoas que tiveram vidas complicadas, passados complicados, difíceis, um ambiente familiar difícil, para serem bem-sucedidos e abençoados por Deus. Então, uma breve contextualização da vida de José, para a gente entender um pouquinho mais a fundo quem ele foi, o que ele viveu. Uns capítulos antes ali do que a gente leu, no capítulo 34 de Gênesis, a gente vê uma história de que uma das irmãs de José, ela foi violentada por um homem de Siquém, né? E aí os irmãos de José descobrem, né, isso, e eles ficam, né, transtornados com aquilo que aconteceu. E aí eles entram na cidade daquele homem, matando todo mundo, todos os homens que eles encontram pela frente, até eles encontrarem aquele cara que tinha violentado a irmã deles. Então pensa só na matança que aconteceu ali naquela cidade, né? E José, no meio disso tudo ali, né, vendo tudo aquilo acontecer, vendo o sofrimento da irmã dele, vendo os irmãos ali em busca de vingança, né, vendo tudo isso. Então, primeira coisa que José passou. Segunda coisa, depois lá no capítulo 35, mostra que o irmão mais velho de José, Rúben, ele teve relações sexuais com uma das mulheres do seu pai, né? Então, sua madrasta. Então, pensa no ambiente disfuncional que aquela família vivia, né? Tudo aquilo que eles passavam. Ainda no capítulo 35 de Gênesis, Raquel, a mãe de José, ela morre quando dá à luz ao seu irmão Benjamim, né? Então pensa no que vira ali a vida de José, que já não estava boa, né? Ele fica órfão de mãe, crescendo ali naquele ambiente difícil, hostil, né? Tendo 3 madrastas e ainda irmãos que não iam com essa cara, né? E aí no capítulo 38 acontece outro fato terrível, que é Judá, um dos irmãos de José, ele teve um filho com Tamar, né, sua nora, que era mulher de seu filho e que se passou por uma prostituta, né? Então, vocês conseguem imaginar o ambiente em que José cresceu, né? O ambiente
disfuncional que ele viveu, as histórias da família que contavam para ele, tudo aquilo que ele viu acontecer, né? Todas essas coisas terríveis que tinham acontecido na família dele. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas provavelmente olhavam para José, né, na sua infância, na sua adolescência, e provavelmente elas diziam aquilo que alguns de nós aqui já devem ter ouvido um dia. Esse dali não vai dar em nada na vida. Né, esse dali não vai ser ninguém, olha só a família dele, olha só a vida dele, né, não vai ser ninguém. E ainda se não bastasse, né, tudo isso que já tinha acontecido, os pais de José, eles valorizavam mais um filho do que outro, né? Então semeava ali entre eles, entre os irmãos, aquele ambiente de competição, né, de ódio, de traição, entre a família ali, entre os próprios irmãos, né? Todos eles estavam ali brigando, disputando um lugar de preferência nos seus pais. Então, todo esse contexto de tudo que aconteceu, né, de tragédia na vida de José, para mostrar que ele é a prova, né, de que mesmo crescendo num ambiente familiar complicado, né, mesmo numa família complicada, família disfuncional, e meio aos problemas, ainda assim é possível ser um protagonista da própria história, né? Ainda é possível construir uma vida acima da média, alcançar uma vida abençoada, e ainda assim é possível dar frutos, né, que vão inspirar gerações. Como a gente vê aqui na vida de José, hoje nós estamos aqui, há tantos anos depois, se inspirando na vida dele, né? Então ainda é possível. E a vida de José, ela teve muitas fases, né? Ele foi amado pelo pai, ele foi odiado pelos irmãos, ele foi lançado numa cova, né, numa cisterna, ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Depois de tudo isso, ele vira governador do Egito. Mas o que me chama mais atenção é que em cada fase da vida de José, ele foi um mordomo fiel. Ele foi um mordomo fiel daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E quando a gente pensa sobre isso, né, sobre o que é ser um mordomo é simplesmente entender que nada é nosso. Como a gente estava cantando aqui agora há pouco, que tudo é dele, né, que tudo pertence a Deus, tudo é dele. A gente simplesmente administra. Né? Por exemplo, um mordomo de um homem rico, ele cuida, administra a casa, ele administra tudo, mas nada daquilo ali é dele. Ele simplesmente administra. Né? Um mordomo de uma pessoa rica, ele dirige aquele carrão, né, se achando lá dirigindo o carrão, mas não é dele. Né? Ele precisa cuidar aquilo de uma forma muito especial. Né? E a gente, da mesma forma, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Né? Os bens, o salário, tudo é dele, a gente simplesmente administra aquilo que Deus nos dá. De Deus não é só o dízimo, não é só a 10ª, de Deus é tudo. A gente simplesmente administra. Né? E o mordomo, ele não vai sair que nem um doido dirigindo o carro lá do patrão. Ele vai cuidar com zelo, né? Ele não vai sair desperdiçando os bens do patrão, ele vai cuidar com maior zelo porque não é dele. Ele só está ali para administrar, essa é a função dele. E da mesma forma nós, como bons mordomos, né, de tudo o que o Senhor nos dá, a gente não pode pegar as coisas que são de Deus e sair fazendo de qualquer jeito. Né? A gente precisa ter muito zelo, ter muito cuidado, ter muito amor por aquilo que é do Senhor. A gente entrega para Deus o nosso dízimo, por exemplo. É uma das coisas que a gente faz para ser um bom mordomo, mas se a gente entrega o dízimo e os outros 90% a gente não sabe administrar, a gente não tá adiantando de nada. Nós precisamos também ser bons mordomos com os 90%. Né? Entregar para o Senhor aquilo que é a primícia que Ele nos pediu, amém, vai só ser bênção na nossa vida, mas nós precisamos também administrar o restante, os 90%. Provérbios 3, do 9 ao 10, um versículo tão conhecido, que diz: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E aí, olha só, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que mostra pra gente que a honra ao Senhor é o princípio da mordomia. Honrar a Deus com tudo, né? Não só com uma parte, mas com tudo. Né? Quando a gente honra a Deus com os nossos bens,
com as primícias e com tudo, a Bíblia vai dizer que os nossos celeiros, eles vão se encher abundantemente. Olha só, os celeiros vão se encher abundantemente e vão transbordar de vinho os lagares. Então, uma vida abençoada, ela não vai começar com quanto dinheiro eu tenho, mas com como eu administro aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Como eu tenho administrado aquilo que o Senhor já me deu, né? Como eu tenho agido com as bênçãos, com o trabalho, com o salário, com a casa, né? Com o carro, com a família que Ele já me deu. Como eu tenho administrado tudo isso? Eu tenho cuidado bem ou eu tenho feito tudo de qualquer jeito? Tenho gastado como se não houvesse amanhã? Tenho feito tudo da forma como eu imagino, né? E não cuidado com aquilo que é de Deus. E José, ele é um exemplo disso. Né? E hoje a gente vai olhar para alguns momentos da vida dele e aprender como a gente também pode aprender a sermos bons mordomos, mordomos fiéis e ter uma vida abençoada. Então, primeiro ponto, a gente vê que José, ele foi um bom mordomo na casa de Potifar. Né? José, antes de ele parar na casa de Potifar, ele foi jogado, né, numa cisterna pelos irmãos. Depois disso, ele foi vendido também pelos irmãos dele e levado daí como um escravo para o Egito. Né? Então, José, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a família, né? Ele perdeu tudo isso por conta de ciúmes, né? Por conta da forma como a família dele vivia. Né? Mas uma coisa que José não perdeu foi o seu caráter. Né? José não perdeu a fé dele. Ele ainda tinha, né, os sonhos que Deus tinha dado para ele, muito vivos, né? Ele tinha os sonhos que Deus tinha dado para ele muito claros no coração dele. Então ele se manteve com aquela fé viva, né? Com aquela esperança de que Deus ainda ia mover na vida dele, e ele se manteve íntegro diante de Deus. E aí quando ele chega, né, na casa de Potifar, ele podia simplesmente ter cruzado os braços, né, começado a reclamar, né, que eu não mereço estar aqui, eu fui vendido pelos meus irmãos, né, não precisava estar aqui, ter começado a reclamar, ter tentado fugir. Pensa tudo o que tinha acontecido com ele até aí. Mas não, né? A gente viu que José, ele trabalhou com excelência para Potifar. Né? Ele não chegou lá, cruzou os braços e não vou fazer mais nada também. Não, ele trabalhou com muita excelência. José, ele cuidou daquilo que não era dele, que era do seu senhor, como se fosse dele. Né? A ponto de que Potifar entregou tudo da casa nas mãos de José. Então, para a gente ter noção de como que ele trabalhava, né, com tanta excelência, Potifar tinha muita confiança nele. Como a gente leu antes, né, Gênesis 39, o versículo 2 diz que o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Então, olha só, ele foi um homem próspero na casa de Potifar. Ele não estava lá na casa de Potifar sendo servido, lá ele estava servindo. Na casa de Potifar ele serviu, ele cuidou de tudo aquilo que era do seu patrão e ele viu o seu patrão prosperar por causa da bênção de Deus que estava sobre a vida de José, né, sobre a vida dele, por causa do seu trabalho, da sua excelência em tudo aquilo que ele fazia. Então, por conta disso tudo, ele via ali o seu patrão prosperar. E esse tempo que José passou na casa de Potifar foi um tempo de semeadura. Enquanto José estava ali prosperando, fazia Potifar prosperar, Deus estava aperfeiçoando a mentalidade dele. Deus estava aperfeiçoando o caráter de José, para ele suportar depois o nível que Deus tinha para ele, o nível elevado em que Deus ia colocar ele. Então esse tempo na casa de Potifar, sendo um bom mordomo, foi um tempo de treinamento na vida de José. Ele estava ali passando um tempo de treinamento. Outra coisa, na casa de Potifar, José, ele também precisou resistir às tentações, né? A esposa de Potifar, com certeza, estava ali provando ele ao máximo, né? Querendo que ele caísse, que ele errasse, que ele deslizasse, mas ele estava ali resistindo firme. Né? E José, ele poderia ter olhado para o passado dele e colocado como desculpa o estilo que a família dele vivia. Né? Ele podia ter pensado, meu pai teve 4 esposas ao mesmo tempo, né? Que problema que tem eu ficar com essa mulher aqui? Né? Ou ele podia ter olhado para a vida do seu irmão mais velho e pensado, meu irmão mais velho teve um caso com a minha madrasta. Né? Que problema tem eu ter um caso com a esposa do meu patrão? Né? Mas não, ele tinha muitas desculpas para ele se entregar àquela tentação e seguir pelo caminho que aparentemente era mais fácil. Mas não,
ele não fez isso. E a gente não pode usar o nosso histórico familiar, usar aquilo que aconteceu com a gente, por pior que tenha sido, para se vitimizar diante das provas, diante das tentações que podem ser vencidas. Então, se José ele tivesse pensado dessa forma, ele teria se entregado ao seu próprio destino, né? Aquilo que ele mesmo queria, e ele ia viver uma vida amargurada, ele ia viver ferido, né? E ele não ia viver todo o destino, ele não ia viver toda a vida abençoada que Deus tinha para ele não ia viver nada disso, né? Então, a gente precisa aprender que o sim de Deus, ele é uma bênção. O sim de Deus, quando ele nos diz sim, é uma bênção, né? Mas o não de Deus é uma proteção. O não de Deus nos protege, né? E o espera de Deus ali, o espera de Deus é uma preparação. Deus está nos preparando, né? Então, tudo isso que José viveu na casa de Potifar nos ensina que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, né? Quando a gente está ali, é fiel, na fase em que a gente está vivendo, né? Muitas vezes sendo fiel no pouco, né? Deus vai nos colocar sobre o muito. Se você é fiel no seu trabalho, ali na função que você está, que às vezes não era aquilo que você queria, né? Não é aquilo que você gostaria de fazer, mas você continua sendo fiel, continua ali fazendo com excelência, servindo como se fosse a Deus ali no seu trabalho, Deus ele vai te colocar sobre o muito. Se você é fiel com o seu salário, né? Entregando a Deus o que é de Deus, mesmo que às vezes você pense que é pouco aquilo ali, você continua sendo fiel, não só com aquela parte que é de Deus, como eu falei, mas sendo fiel com tudo, com os 90% também, Deus vai colocar sobre o muito. Quando eu estava montando aqui essa mensagem, eu lembrei que nessa semana lá no nosso GC Herdeiras, na dinâmica, as meninas todas naquela dinâmica sobre sonhos, todas elas colocaram lá, desenharam que o sonho delas era ter uma casa, né? Algumas era uma casa grande, né? Aquelas casas cheias de janela para limpar bastante, né? Cheia de cômodos. Então, quando a gente sonha, né, com isso, a gente tem um sonho, por exemplo, de ter uma casa, né? Aquela casa enorme para receber gente, aquela casa gigante, né? Mas talvez hoje a realidade é morar numa casa pequena, às vezes até de aluguel, mas se a gente é fiel com aquilo ali, né? Se eu cuido com zelo daquilo ali, porque foi Deus que me deu, né? E eu decido ainda, eu vou abrir as portas da minha casa para receber um GC, e você vai, você cuida ali, você é fiel naquilo que ainda parece pouco, Deus ele vai colocar sobre o muito. É certo isso, Deus ele vai colocar sobre o muito. Então, talvez hoje, alguns aqui possam estar vivendo esse tempo difícil, né? Talvez esse tempo na casa de Potifar, né? Talvez um salário pequeno, condições que não queria, né? Uma fase que não escolheu. Mas aí fica a pergunta, nós estamos sendo fiéis? Onde nós estamos? Nós estamos sendo fiéis com aquilo que Deus já nos deu? Aquilo que o Senhor já nos entregou? A gente tem sido fiel? A gente, como bons mordomos de tudo que o Senhor nos dá, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus, mesmo que seja pouco, porque assim a gente vai alcançar a vida abençoada que Deus tem para nós. Amém? Segundo ponto, José, ele também foi um bom mordomo na prisão, né? Então, depois que José ele resistiu ali àquela tentação com a mulher de Potifar, ainda para piorar a situação dele, ele ainda é jogado na prisão injustamente. Então, agora vamos lá para Gênesis capítulo 39, versículo 20. Gênesis 39, 20. Olha só o que vai dizer. Diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Então, olha só, a fidelidade a Deus de José levou ele para onde?
para a prisão. Né? E ali na prisão, o treinamento de Deus na vida de José continua. Né? Enquanto na casa de Potifar ele estava lá administrando das riquezas do senhor dele, daquilo que Potifar tinha, agora na prisão ele está sendo treinado na escassez, na falta. E tudo isso porque durante um tempo lá na frente, ele teria que administrar a maior nação da época, né, o Egito, numa fase difícil, de seca, de fome, de crise. Né? Então esse tempo na prisão representa ali um tempo de injustiça, né? Até porque José ele foi lançado lá injustamente, né? Ele foi lançado na prisão injustamente. Então esse tempo na prisão representa isso, né? Um tempo de injustiça, um tempo de perdas, né? E muitas vezes na nossa vida a gente também vai enfrentar estações de perdas, né? Estações de perdas materiais, perdas emocionais, né? Perdas de posição, perdas às vezes de pessoas que a gente ama, pessoas queridas, né? Mas mesmo José sabendo que o Senhor estava com ele ali naquele momento, José ele precisou enfrentar aquela estação na vida dele, de cárcere, né, de prisão. Então nem sempre a presença de Deus ela vai evitar que essas estações difíceis elas cheguem na nossa vida. Né, como a gente vê lá em Tiago 1, do 2 ao 4, um versículo que o Du leu aqui semana passada, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, olha só, as estações difíceis elas vão vir, mas elas não vão vir para nos destruir, para que a gente pare, mas elas vão vir para que a gente se torne maduros, elas vão vir para que a gente se torne perfeitos, íntegros, sem que nos falte nada. Então, olha só, ali na prisão, José ele precisou lidar com as pressões emocionais, né? Naquele tempo mais difícil, ele precisou resistir às dúvidas, né? Pensa quantas dúvidas não podem ter surgido no coração dele, né? Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Né? Por que tudo isso? Por que eu? Né? Muitas dúvidas podem ter surgido no coração dele. Ele conseguiu resistir ao desânimo, né, porque está ali injustamente, ao esquecimento, ao abandono, tudo isso. Foi nesse momento, foi na prisão, nessa fase tão difícil, que José ele interpretou os sonhos, né, dos chefes dos copeiros e dos padeiros que estavam ali. Os dois estavam lá presos na mesma prisão que José cuidava, e ele interpretou os sonhos que eles tiveram. Então ali eles tiveram os seus destinos revelados por José. Né, o copeiro foi restituído ao seu cargo e o padeiro foi enforcado, né, bem como José tinha dito, né, que ia acontecer conforme o sonho deles. E aí José, o que ele faz? Ele implora para o padeiro que quando ele for, para o copeiro, que quando ele fosse restituído lá ao seu cargo, ele se lembrasse de José. Mas mesmo José implorando ali para ele, o copeiro logo se esquece, né? E aí mais uma vez José ele foi abandonado e foi esquecido de novo. Então, sabe, gente, muitas vezes essa prisão, ela representa uma estação de muita dificuldade, né? Uma estação que às vezes parece que não vai terminar, né? Que está sempre assim e nunca termina isso. Quando José estava lá achando que aquele momento ia terminar, que estava quase chegando ao fim, que ele ia finalmente ser livre, mais uma vez ele é esquecido. Mas, porque José não murmurou, né? Ele continuou sendo um bom mordomo naquele lugar terrível, naquele lugar de dificuldade, de falta, né, de escassez, a estação mudou na vida dele. Né? Como José ele permaneceu confiando na promessa que ele tinha recebido de Deus, né? Deus pega e vira a página na vida dele. E eu penso que é como se aquelas respostas ali que José estava achando que estavam atrasadas, né? Na verdade elas estavam lá rendendo juros. Né? Então as bênçãos de Deus, enquanto elas ainda não chegam na nossa vida, elas estão lá rendendo juros. E é quando elas chegam, nos surpreendem. Né? Então que assim como José, a gente possa permanecer sendo bons mordomos fiéis, na estação mais difícil que possa aparecer, que a gente possa estar vivendo, né? Sem murmurar, sem desanimar, sem olhar para trás, sem pensar em retroceder, né? Porque quando a gente está passando por um momento difícil financeiramente, né? E aí a gente pensa, ó Deus, esse mês eu não vou dar meu dízimo,
porque o Senhor está vendo, né, o aperto que eu estou passando, tudo aquilo que eu estou vivendo, e se eu der o dízimo eu acho que vai faltar, né, mas o Senhor me entende. Mas se a gente faz isso, gente, isso só está revelando falta de fé da nossa parte, de pensar que Deus ele não está vendo a minha situação, de que Deus não vai me suprir, quando na verdade a culpa é nossa, que não administramos bem os 90%, e aí depois a gente quer jogar a culpa na conta de Deus, né? Eu acho que Deus não vai me suprir, eu acho que Deus não vai cuidar de mim. Isso na verdade só revela a falta de fé da nossa parte, porque nós não fomos bons mordomos, aí agora a gente quer ser infiel com Deus, mas isso não está certo. A gente precisa ser bons mordomos com tudo aquilo que Ele nos dá, mas também não só financeiramente, honrando a Ele com tudo, né? Em tudo. Então, ser bons mordomos também não tem a ver só com o nosso dinheiro, não tem a ver só com as nossas finanças, mas também é sobre o nosso caráter, né? A gente pode até administrar tudo muito bem, impecável, né? Mas se a gente não tiver caráter, se a gente não tiver integridade, né? A bênção ela não permanece. E a integridade ela também tem tudo a ver com a vida financeira. Sem integridade não existe vida financeira abençoada. Então, se a gente quer alcançar realmente essa vida abençoada, né, a gente precisa buscar esse caráter de Cristo e viver com integridade. Então, agora voltando para a história de José, ele não murmurou, ele continuou ali servindo na prisão, né, mesmo sem data para ele ser livre daquele lugar. E aí agora vamos lá para o capítulo 41 de Gênesis, ver o que aconteceu com ele. Agora a gente vai ler capítulo 41, do versículo 1 ao 43. É uma leitura bem longa, então presta bastante atenção no que vai dizer ali. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1. Diz assim: 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam no mesmo talo. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: olha só, hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurada à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: longe de mim, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que eu estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a passar entre os juncos. Atrás delas saíram outras 7, raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida acordei. Ainda vi no meu sonho 7 espigas de cereal graúdas e boas que cresciam no mesmo talo. Depois delas, brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar. Faraó teve um único sonho, disse-lhe José.
Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso, faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Olha só, em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Então, olha só, José passou por todas essas fases, né? Na cisterna, foi jogado lá por seus irmãos, foi vendido, foi parar na casa de Potifar, depois foi parar na prisão e agora ele chega a ser um governador do Egito. Então, o terceiro ponto, José, ele soube ser um bom mordomo na casa de Potifar, administrando aquilo que não era dele, que era do seu patrão. Ele soube ser um bom mordomo na prisão, administrando ali na escassez, na falta, na dificuldade. E ele foi, terceiro ponto, um bom mordomo na abundância. Ele soube ser um bom mordomo também no tempo de abundância. Ele finalmente chega ali, né? Chega na corte, chega ali para ser um governador do Egito. Ele atravessa todas aquelas situações difíceis, né? Sendo jogado numa cisterna pelos irmãos, vendido na casa de Potifar, na prisão. Depois de anos de provações, Deus coloca ele como governador do Egito. Então José mostra pra gente que até nos tempos mais difíceis da vida podem existir oportunidades, né? José, ele só chegou lá na corte porque ele aproveitou uma oportunidade na prisão. Se ele tivesse ficado lá na prisão murmurando, reclamando, né, sem querer servir ali naquele lugar, ele não teria interpretado os sonhos ali, ele não teria sido lembrado depois lá na frente. Então ele aproveitou uma oportunidade lá que mudou a vida dele. Então as crises que a gente às vezes vai enfrentar, elas são ricas em oportunidades. Elas são ricas em momentos em que a gente vai poder ter oportunidades. Por isso a gente não pode desperdiçar nenhuma dessas estações difíceis, né? Porque ali nesses momentos vai ter muitos tesouros escondidos, né? Muitas oportunidades que a gente vai poder aproveitar. Então José, ele chegando ali agora para governar o Egito, representa o propósito de Deus se cumprindo agora na vida dele, né? Agora, como um governador do Egito, ele tem autoridade, ele tem recursos, né? Ele tem poder. E o que ele faz? Ele age com muita sabedoria, como ele já agia antes. Durante os 7 anos de fartura, ele não agiu irresponsavelmente, né? Ele não desperdiçou nada, né? Mas ele guarda para os 7 anos de fome que ele sabia que viriam, porque Deus tinha mostrado no sonho. Então isso mostra pra gente
que a verdadeira abundância, a verdadeira prosperidade, ela não está em receber. Ela está em a gente saber administrar. Quando eu sei administrar aquilo que Deus já me deu, aí que está a verdadeira abundância. Quando a gente sabe administrar muitas vezes o pouco, sem deixar que o nosso coração... Lembra semana passada que tudo começa pelo coração. Se a gente sabe administrar o pouco, sem deixar que o nosso coração nos roube, né, nos leve a agir responsavelmente, aquilo que era pouco vai se transformar em muito nas nossas mãos. Vai se transformar. Então, muitas pessoas, elas pedem prosperidade, mas Deus às vezes não entrega porque elas ainda não estão sendo fiéis no pouco. Como que Ele vai entregar a prosperidade? A bênção que Deus coloca nas nossas mãos, ela não é só para nós, né? Mas é para abençoar os outros. Tudo aquilo que Deus ele nos dá em abundância não é só para mim, mas é para eu abençoar, para eu repartir com o próximo. E José, ele entendeu isso. A abundância do Egito, né? A boa administração que ele teve, que José teve, fez com que fossem salvas muitas vidas, inclusive da sua própria família. Então, a prosperidade que Deus nos dá também é para a gente abençoar os outros, abençoar a igreja, abençoar as gerações futuras. Então, quando a gente supera, né, as estações da vida, reagindo de forma certa, né, reconhecimento, posição, autoridade, vão fazer parte da nossa colheita. A gente vai colher. Então, agora, a corte, na vida de José, foi a mudança para melhor. Né, ele sai do palácio, ele sai da prisão para o palácio, aliás. Então ele tira agora aquela roupa de presidiário, né, de escravo, ele coloca roupas finas, ele deixa aquela marca lá de escravo, ele recebe um anel do faraó. Então olha só a colheita dos frutos na vida dele. O palácio é isso, a corte é isso, esse tempo de realização de sonhos. Né, a prova de que as promessas de Deus, elas sim se cumprem na nossa vida. Mas nessa estação do palácio, nesse tempo da prosperidade, a provação ainda continua na vida dele. Agora ela serve para revelar como que ficou o coração de José. Será que agora ele quer vingança? Agora eu vou retribuir para aqueles meus irmãos, né? Eu vou retribuir para o Potifar, eu vou retribuir para aquele povo da prisão tudo que eu sofri. Será que foi isso que José fez? Foi dessa maneira? Ele agiu com vingança? Não foi assim. A história não termina com José chegando no palácio, né? Não termina ali. A terra do Egito ainda tem 7 anos de muita prosperidade, como foi visto no sonho, mas depois chega o tempo de crise, chega os 7 anos de escassez por toda aquela região. E aí, com aquela fome, né, com aquela crise assolando ali a terra, o que acontece? Os irmãos de José, que tinham jogado ele na cisterna, que tinham vendido ele, vão atrás de José procurar comida. Na verdade, atrás de José não, eles vão para o Egito procurar comida. E é aquele momento ali do reencontro deles, né, onde os irmãos de José agora eles acham que José quer se vingar de tudo aquilo que eles fizeram. Né? Pensa o que não se passou pela cabeça deles. Agora ele vai se vingar de tudo que a gente fez. Né? Então, mais ou menos 20 anos se passaram até que aconteceu esse reencontro de José com os irmãos. Então, 20 anos depois, né, o coração de José é provado de novo. Agora ele é rico, agora ele é governador, ele tem autoridade e ele recebe os irmãos que trataram ele muito mal. Mas o que ele fez? Ele perdoou. Né, José, ele resiste àquele desejo de se tornar um juiz, né, entre os seus irmãos. Se colocar no lugar de Deus, ele escolhe o caminho do perdão. Né, ele escolhe o caminho da restauração. Então, a riqueza, a abundância não corromperam o coração dele. Né? Ele vai lá e manda os seus irmãos chamar o pai, traz o pai, dá ordem para os irmãos trazerem as esposas, os filhos, sustenta todo mundo ali na melhor parte da terra do Egito. Ele escolheu o caminho do perdão. Então, o mais importante do que a gente entender que a vida ela é feita de estações é a gente aprender a reagir em cada uma dessas estações. Tem uma frase de John Maxwell que diz: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. E Rick Warren diz: o modo como você enxerga a sua vida molda você. Então a gente entende que a maneira como José ele enfrentou e reagiu ali às estações da vida
não fizeram com que ele se tornasse amargo. Ele não se tornou amargo, magoado, mas fizeram com que ele tivesse uma história de abundância, de prosperidade, de bênção. A vida, ela vai sim nos surpreender com situações que a gente não escolhe, que a gente não entende, que a gente não pede, que a gente não deseja, né? Que a gente não pediu aquilo ali. E José, ele é o exemplo de que, independente de como foi o nosso passado, né, ou a estação que a gente vive agora, a gente pode sim experimentar a restauração de Deus. Então, para a gente caminhar para o final, algumas certezas, né, que José tinha. Primeira certeza, que Deus está conosco em todas as estações. Seja lá na cova, na cisterna, na casa de Potifar, na prisão, na corte, José, ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Ele sabia, Deus está comigo. Né? José, ele diz depois para os seus irmãos que foi Deus quem o enviou primeiro ao Egito para salvar a vida de muitos. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha enviado para lá por primeiro. Ele tinha esse entendimento de que em cada estação Deus estava com ele. 2 Crônicas 15:2 vai dizer: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então Deus, ele estava com José, porque ele ouviu, porque ele entendeu, porque ele permaneceu na palavra que ele recebeu do Senhor. Então em Jesus, a gente tem todos os recursos que a gente precisa para enfrentar todas as estações da nossa vida. A gente só precisa se apropriar dessa verdade, de que Ele está conosco em todas as estações. Segunda certeza que José tinha: fomos chamados para servir, independente da estação. Então, em todas as estações da vida de José, ele servia com excelência. Em todas as estações. Ele nunca perdeu aquele coração de servo. Ele não esperou a vida dele ficar perfeita para daí depois ele começar a servir. Não. Aqui a gente percebe a semelhança de José e de Jesus, né? Que Jesus lavou os pés dos discípulos indo para a cruz, talvez o momento de maior dor e sofrimento da vida dele aqui na terra. Né? José, ele escolheu servir os seus irmãos, mesmo quando ele tinha ali todas as chances de se vingar deles, né? De mostrar o que eles tinham feito na vida dele, de jogar na cara deles o sucesso que ele alcançou, mas não. Né? Quando ele prospera, ele acumulou as riquezas, ele acumulou comida, ele serviu, sustentou milhões de pessoas que estavam enfrentando crise na vida. Ele serviu, né? Ele serviu com excelência. Então nós, como cristãos, vamos ser reconhecidos pela nossa generosidade, pela forma como a gente serve. Terceira certeza que José tinha: que Deus é especialista em transformar caos em bênção. Gênesis 50:20, José diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então olha só, gente, como ele enfrentou todas as estações difíceis, na certeza de que Deus, ele transforma o caos em bênção. Ele tinha essa certeza com ele. Deus vai transformar a minha situação. Né? E a estação da corte, a estação do palácio chegou na vida dele. Então, por isso que a gente não pode, nunca, jamais, parar em nenhuma estação da nossa vida. Né? Porque Deus, ele é poderoso, né, para transformar o caos em bênção. Jesus, ele muda destinos, ele muda o nosso destino, ele faz aquilo que para nós parecia ser impossível. Ele é especialista nisso. E a quarta e última certeza é que Deus sempre nos surpreende com o melhor. Então Deus, ele é José, ele é a prova de que quando a gente permanece firme na direção de Deus, né, discernindo cada uma das estações com sabedoria, né, o tempo da bênção, ele sempre vai ser maior que o tempo da tribulação. O tempo de bênção sempre vai ser maior do que o tempo de escassez. Então a gente precisa ter essas certezas de que Deus, ele está com a gente em todas as situações, né, servindo a Ele com excelência em todo o tempo, né, crendo que Deus, ele transforma o caos em bênção e sabendo, tendo essa certeza de que Deus, ele vai nos surpreender com o melhor. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé.